Junta-se a este jornal, em direto, a partir dos estúdios do Porto, o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Boa tarde, Ricardo. E começando por este tema, ainda que seja mais pequeno, mas foi por este que acabei de anunciar, é de esperar que outros candidatos, os outros 6, para além de Paulo de Moraes, que ficaram abaixo dos 5%, façam este tipo de procedimento, até porque a dívida, neste caso, passa a ser pessoal. É verdade, e desta vez em que as máquinas partidárias muitas vezes não estiveram ao lado dos candidatos e eram elas que acabavam por colmatar as lacunas de financiamento dos candidatos, é natural que desta vez, com os partidos mais ausentes, os candidatos fiquem com dívidas que agora têm que ser regularizadas. Em alguns casos, eventualmente, terá que ser do seu próprio bolso, noutros casos haverá sempre beneméritos que acabarão por ajudar aquilo que é o encontro de contas entre o que foi gasto durante esta campanha e aquilo que foi possível antecipadamente angariar em termos de dinheiro para essas campanhas. Não foram campanhas caras, comparativamente com outras eleições em que os candidatos gastaram substancialmente mais, pelo menos por aquilo que foi agora declarado e anunciado. Estamos a falar de verbas bastante mais modestas, nomeadamente a do vencedor destas eleições, Marcelo Rebelo de Sousa, que gastou incomparavelmente menos do que vencedores de outras eleições presidenciais, mas mesmo estes candidatos com menor visibilidade, relativamente a outras eleições em que candidatos com idênticos perfis gastavam bastante mais, foram mais parcos naquilo que foram as despesas de campanha. As campanhas, na verdade, são agora também mais económicas. O recurso às redes digitais acaba por facilitar aquilo que é a capacidade de difusão das mensagens e, por outro lado, as comunicações são hoje em dia mais fáceis e também houve, claramente, uma intenção de não criar campanhas muito espalhafatosas, com muitos cartazes espalhados pelo país, como acontece noutros anos, e isso pode ajudar, de alguma maneira, a que não haja muitos excessos e também agora muitas dívidas. No próximo ato eleitoral saberemos se este modelo fez tendência ou se, pelo contrário, volta, mas, como dizias, as redes sociais são também um grande motor de campanha. E centrando no candidato eleito, como é que vês que Marcelo vai ser como presidente? Ouvimos Marisa ainda agora dizer que ele foi muito ambíguo, que nenhum português deverá saber ao certo como é que ele será como presidente. Ainda assim, achas que o seu estilo, a comunicação, este mais à vontade, vai passar para o seu mandato? Certamente que sim. Nós já o conhecemos há muitos anos, dificilmente ele agora nos revelará uma surpresa absoluta. Seria muito estranho ver Marcelo num registro muito diferente daquele que nós nos habituámos a conhecer, quer através dos seus comentários televisivos, quer através daquela que é a sua atividade mais ou menos pública enquanto professor de Direito, com uma atividade, nomeadamente ao nível da fundação que ele gera, muito diferente daquilo a que nós estamos habituados. Agora, essa ambiguidade que alguns adversários lhe apontam, penso que foi uma ambiguidade propositada. Marcelo Rebelo de Sousa sabia que tinha que jogar num tabuleiro eleitoral muito delicado e, ao mesmo tempo, também muito flexível, em que havia uma parte do eleitorado à direita que esperava que Marcelo se assumisse como alguém ideologicamente próximo de PSD e de CDS, mas ele sabia também que dificilmente ganharia a primeira volta se não piscasse o olho ao eleitorado de centro-esquerda, nomeadamente aquele eleitorado que, por exemplo, votou no Partido Socialista nas últimas legislativas e que poderia encontrar em Marcelo uma espécie de contraponto a um discurso um pouco mais radicalizado de candidatos como Sampaio da Nova ou Marisa Matias. E para isso ele precisava de ser mais neutral no seu discurso. E daí essa tal ambiguidade que Marisa Matias há pouco salientava na vossa peça e que, na verdade, acabou por arrastar o candidato Marcelo Rebelo de Sousa para um terreno não apenas mais neutro, mas também mais despido daquilo que eram ideias concretas para um cenário político que todos nós sabemos é neste momento muito complexo, com muitas variáveis e, sobretudo, também com alguma limitação em termos daquilo que é a intervenção de um Presidente da República perante um governo que é, neste momento, ocupado por um partido que nem sequer ganhou as eleições legislativas. E tudo isso tem que ser tido em conta e tudo isso tem que ser tratado com muitas pinças pelo novo Presidente da República. Pois é, isso que queria perguntar. Como é que também antevês esta relação de Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente, com António Costa, Primeiro-Ministro?
Se levarmos à letra as suas palavras, em que ele anunciou que defenderia até ao limite a estabilidade governativa e de que apenas em situações excepcionais ele se encostaria à abertura de uma crise política, então muito provavelmente encontraremos o Marcelo Rebelo de Sousa que, enquanto Presidente da República, tudo fará para que haja pontes entre o Executivo liderado por António Costa e os partidos à sua esquerda, bem como os partidos à sua direita. Tendo em conta até este resultado eleitoral e tendo em conta o mau desempenho do candidato apoiado pelo Partido Comunista, isso deixa-nos fazer crer que o Comitê Central do PCP fará uma leitura do resultado destas eleições que apontará para uma tentativa de aumento da agressividade do partido, nomeadamente na contestação a algumas medidas que sejam menos identificadas com o programa eleitoral do Partido Comunista e aplicadas pelo Executivo de António Costa. Isso desguarnecerá, de alguma maneira, o apoio que António Costa tem à esquerda, obrigando-o a procurar o apoio nos partidos que estão à sua direita. E aí Marcelo Rebelo de Sousa pode ser um elemento útil para António Costa. Marcelo, de alguma maneira, já se propôs fazer isso mesmo, e certamente que encontrará, pelo menos nos tempos mais próximos, ouvidos da parte de Pedro Passos Coelho e do sucessor de Paulo Portas para essas solicitações presidenciais. E esse será um papel que Marcelo terá que levar muito a sério e para o qual, penso eu, também muitos eleitores lhe deram neste momento a responsabilidade e também o dever político de executar. E nesse sentido, acreditas, como alguns comentadores ontem disseram, inclusive aqui também no Jornal do Meio-Dia, o Nuno Saraiva dizia que a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa foi o melhor que podia ter acontecido a António Costa? Sim, eu acredito que sim. Mais do que Sampaio da Nova, que a certa altura, ou das duas uma, ou se encostava excessivamente às políticas de António Costa e poderia haver ali uma promiscuidade que seria mal entendida pelos cidadãos, veriam uma espécie de remake do encostar de Cavaco Silva a Pedro Passos Coelho na última legislatura, e isso não seria saudável para António Costa, ou então Sampaio da Nova, cada vez que fizesse alguma crítica mais severa a António Costa, isso teria repercussões muito grandes, na medida em que as pessoas não entenderiam como é que alguém que estava tão identificado ideologicamente com António Costa poderia estar agora em alguma posição de divergência relativamente ao primeiro-ministro socialista. Ora, com Marcelo tudo é diferente. Marcelo, quando fizer alguma referência mais crítica a algumas atitudes programáticas de António Costa, as declarações serão feitas à luz daquilo que é o seu posicionamento ideológico um pouco mais à direita, e isso não levantará muita perplexidade junto dos cidadãos. Da mesma maneira que Marcelo Rebelo de Sousa terá outra capacidade de tentar conciliar os interesses de António Costa com os partidos que estão à sua direita, nas matérias onde, e são muitas, nós sabemos, programaticamente o Partido Socialista está mais próximo do PSD do que do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. E, portanto, eu diria que este é o presidente melhor posicionado para servir os interesses de António Costa, como, por exemplo, acreditei, e disse-o aqui várias vezes, que Cavaco Silva tinha sido o melhor presidente que, durante muito tempo, José Sócrates, primeiro-ministro socialista, teve para executar algumas das suas medidas. Ricardo, já tinha aflorado de certa forma esta pergunta, mas tendo em conta a campanha dos afetos, como quis designar Marcelo Rebelo de Sousa estas semanas de rua, e como também quer transferir esses afetos para a presidência, haverá ou é de esperar que seja um exercício da função de chefe de Estado muito diferente daquilo que temos tido até agora, sobretudo estes últimos 2 mandatos, estes últimos 10 anos? Certamente que sim. Marcelo Rebelo de Sousa está nos antípodas de Cavaco Silva no que diz respeito, por exemplo, à proximidade às pessoas, nessa capacidade de criar uma empatia com os cidadãos. E queira ele tirar proveito dessa circunstância, e tudo indica que sim, fará, desse ponto de vista, um mandato substancialmente diferente do de Cavaco Silva. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa tem que ter noção de que esse seu lado até um pouco mais lúdico, chamemos-lhe assim, muitas vezes não será compatível com aquilo que é a gravidade que o lugar de Presidente da República obriga num sistema semipresidencial, e, portanto, também não pode haver aí algum excesso de voluntarismo por parte de Marcelo Rebelo de Sousa nessa tentativa de ir ao encontro das expectativas que, naturalmente e legitimamente, as pessoas criaram relativamente a essa sua capacidade de criar empatia. Será algures no equilíbrio entre essas duas posições que Marcelo irá tentar colocar o seu mandato presidencial.
E a maneira e a habilidade com que ele conseguir fazer será, de alguma maneira, o elemento referencial do sucesso, tendo em conta a tal delicadeza política em que, sobretudo nestes próximos meses, ele se encontrará. Porque é preciso não esquecer que, para além dessa proximidade de afetos, há depois também aqui uma responsabilidade política de conseguir garantir a estabilidade governativa para um executivo que, como eu há pouco recordava, não ganhou estas eleições legislativas e, portanto, estará sempre debaixo de alguma suspeição em relação a um eleitorado que não lhe reconhece suficiente legitimidade para ocupar o lugar que ele neste momento ocupa. Ricardo, obrigada pelos teus comentários e análises, por teres vindo a este Jornal do Meio-Dia. E neste momento vou regressar